A presença de cocaína nas águas da Lagoa da Conceição. Veja como a Casan tem atuado para combater os problemas apontados na pesquisa da UFSC. De volta para casa. Menina que desapareceu em Joinville é localizada em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Governo do estado autoriza obras de reforma e ampliação da unidade, que fica no Hospital Regional de São José. Futebol. Brusque estreia hoje na Copa do Brasil diante do Trem do Amapá. Educação e Trabalho. Instituto Padre Wilson Gru abre inscrições para pré-vestibular e para programa de vagas de emprego. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com um estudo da UFSC que identificou a presença de cocaína nas águas da Lagoa da Conceição. Você acompanha o assunto aqui no jornal. Hoje, o repórter Gabriel Felipe ouviu especialistas da Casan para entender possíveis causas para essa situação. Acompanhe agora na reportagem. Um espaço de quase 20 quilômetros quadrados que abriga centenas de organismos marinhos e que é, inclusive, fonte de renda para os pescadores da região. Foi justamente nas águas da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, que os pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina encontraram 35 contaminantes, entre eles a cocaína. A principal fonte da contaminação, é o despejo de efluentes domésticos e hospitalares não tratados, ou que foram tratados inadequadamente, O esgoto doméstico, ele, em especial, ele contém substâncias como a cafeína, antibióticos e outros compostos que eles não são completamente removidos, pelos sistemas convencionais de tratamento. Esse descarte inadequado, ele permite que essas substâncias cheguem à lagoa e permaneçam, no ambiente por longos períodos. A pesquisa começou após o incidente ocorrido aqui na Lagoa da Conceição em janeiro de 2021, quando uma estação de tratamento de esgoto da Casan se rompeu e a água invadiu as dunas e ruas do bairro. O estudo realizado pela UFSC faz parte do programa de recuperação ambiental proposto pela Companhia de Saneamento para compensar as consequências do desastre. O gerente regional da Casan explica que a companhia realiza o trabalho de fiscalização das ligações irregulares em toda a cidade e afirma que as substâncias encontradas na lagoa não têm relação com a lagoa artificial presente no bairro. Essa lagoa, ela até tem um processo hoje nela, um barramento que a Casan fez, um processo que vem sendo aprovado pela Floran, está em tratativas com ela para a gente modernizar ele, Hoje a gente tem ainda um nível onde quando essa lagoa ela sobe o nível dela, tem bombas que acabam retirando o excedente, então nada desse efluente tratado ele vem para a lagoa, ele acaba infiltrando no solo e não tem ainda um contato direto com a Lagoa da Conceição. Paulo Horta é biólogo e professor na UFSC. No Departamento de Botânica, ele explica que já são realizados estudos dentro da universidade para o tratamento de água com o uso de algas. Para ele, as soluções para o saneamento podem ser mais simples do que parecem. A gente precisa e pode avançar usando técnicas como, por exemplo, aquelas inspiradas na própria natureza. As algas que estão nas águas, elas fazem esse processo de absorção, adsorção, elas fazem a biodegradação e se nós expusermos esses efluentes à luz, nós temos a fotodegradação. Então, existem alternativas. A gente precisa colocá-las em prática, unindo prefeitura, Casan, universidade. Isso é possível e isso pode ser feito a curto prazo. 11 pessoas foram presas pela Polícia Civil em uma operação de combate a um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e a roubos. 30 mandados foram cumpridos em Balneário Camboriú e Joinville, além dos estados do Paraná e de São Paulo. Foram apreendidos drogas, carros de luxo e dinheiro. O grupo investigado agia em todo o estado catarinense e com um forte vínculo com uma facção criminosa. A operação é da Divisão de Investigação Criminal de Joinville. E uma adolescente de 16 anos que havia desaparecido em Joinville, norte do estado, foi encontrada pela polícia em Balneário Camboriú, litoral norte. Os detalhes com o repórter William Tenório. A adolescente de 16 anos é natural de Campo Largo, no Paraná, e visitava familiares aqui em Joinville, quando desapareceu no dia 15 deste mês, após informar que iria à igreja. Como a adolescente não retornou, os familiares então buscaram a polícia, que deu início às buscas. Após o trabalho coordenado entre as unidades especializadas
com o uso de análises telemáticas e acionamento do protocolo Amber Alert Brasil, a adolescente foi encontrada no fim da tarde de terça-feira em um imóvel abandonado em Balneário Camboriú. Segundo a polícia, ela estava sem água, sem comida, em condições precárias de saúde e higiene há pelo menos 2 dias. A adolescente passou por atendimento médico e de assistência social e depois foi devolvida à família. A polícia prosseguirá agora com as investigações para verificar as hipóteses de induzimento à fuga, à automutilação ou ao suicídio. Tudo isso via redes de jogos online. William Tenório de Joinville para o Band Cidade. Também em Joinville, um engavetamento entre um caminhão, uma van e um carro deixou 2 pessoas gravemente feridas na manhã desta quarta-feira. O acidente ocorreu no quilômetro 45,3 da BR-101 por volta de 9h30 da manhã. Esse engavetamento provocou o bloqueio total das pistas no sentido norte da rodovia, o que gerou mais de 9 quilômetros de filas. As pistas só foram liberadas por volta das 11 horas da manhã. A Justiça condenou um motorista embriagado que se envolveu em um acidente na BR-470 em Indaial, no Vale do Itajaí, em 2016. A batida resultou na morte de um casal de jovens. Após 10 horas de julgamento, o motorista foi condenado a 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. A condenação foi por 2 homicídios simples e uma tentativa de homicídio com dolo eventual. Apesar da condenação, o motorista vai poder recorrer da sentença em liberdade. No dia 21 de junho de 2016, o homem que dirigia embriagado invadiu a pista contrária na BR-470 e bateu de frente com o carro das vítimas. Adriana Catone e Everton Kreutzfeld, de 24 e 27 anos de idade à época, morreram no local. O filho do casal, de 1 ano e 11 meses à época, estava na cadeirinha de transporte e sobreviveu ao acidente. A seguir tem o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e veja também: o governo do estado autoriza a construção de novo prédio para o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. As informações no próximo bloco, eu volto já já. Band Cidade. Oferecimento. Estamos de volta com o Band Cidade. Cláudio Prisco Paraíso comigo aqui no estúdio para o comentário de hoje. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem. Prisco, o assunto hoje, claro, é o assunto que domina o noticiário brasileiro, que é a denúncia que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado, não é? Surpresa zero, Rodrigo. Esse encaminhamento já era guardado. Até porque nós estamos falando de um conluio entre o Supremo, o Planalto e a Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro. Vamos lá. Jair Bolsonaro, numa perseguição política inapelável. Narrativas. O inquérito enviado pelo tirano Alexandre de Moraes, no ano passado, a PGR, foi acolhido integralmente. Não há provas cabais, incontestáveis. Essa que é a grande realidade. Vamos lá. Paulo Toné, Procurador-Geral da República. Gilmar Mendes, eles foram sócios. Sabe aonde? Aqui. Vamos lá. No IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, uma instituição privada superior brasileira. Quem eram os 2 primeiros sócios? Gilmar e Paulo. Paulo depois vendeu a sua parte para o filho de Gilmar. Gilmar é magistrado, não pode fazer negócios, nem na área educacional, no máximo lecionar. Magistratura, a lei da magistratura é clara. Mas no Brasil, tudo pode para aqueles que se consideram donos do pedaço. E aí foi o próprio, vamos lá, foi o próprio Gilmar que pressionou Lula
para nomear Paulo Toné para PGR. Porque o próprio Gilmar já declarou que Lula é presidente graças a eles, ministros do Supremo. Ou seja, ele deve favor e teve que nomear o Procurador-Geral da República, próximo telão. Aqui nós temos Edson Fachin, que depois de declarar voto à reeleição de Dilma Rousseff, como professor da Universidade Paranaense, foi nomeada por ele, ou por ela, ministro supremo. Foi ele que, depois de 4 ou 5 anos, se deu conta, relator do Petrolão, se deu conta que o assunto de Lula não poderia estar tramitando na Justiça Federal do Paraná, mas sim de Brasília, depois de alguns anos. E aí foi tudo armado para que o presidiário fosse descondenado, fosse libertado, tivesse seus direitos políticos restabelecidos e disputasse a presidência da República com o apoio do Supremo e do TSE, que durante o processo eleitoral atuaram de forma tendenciosa, parcial e capciosa. Próximo telão. Aqui nós temos o tenente-coronel Mauro Cid, foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Essa denúncia contra o ex-presidente é resultado basicamente da delação desse militar. Delação essa que teve várias idas e vindas, até que ele delatou o que o senhor Alexandre de Moraes desejava e exigia. Foi ameaçado ele próprio, esteve preso, sua família foi emparedada. Ou seja, tudo aparelhado, tudo montado, tudo armado. Uma vergonha absoluta. Vamos lá? Vamos encerrar com essa hoje. Quarta-feira tinha um jantar do presidente da República com os ministros do Supremo. Mas como a denúncia foi apresentada ontem, aí esse jantar foi cancelado. É a promiscuidade que hoje impera nas relações entre dois poderes, o Executivo e o Judiciário. Voltamos ao assunto amanhã, meu caro Rodrigo. Obrigado por isso, pelas suas opiniões, análises. Até amanhã. O governo do estado anunciou a construção de um novo prédio para o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. A nova obra vai aumentar a capacidade de atendimento, com a abertura de 245 leitos novos, 40 deles para a UTI. A nova unidade deve desafogar o atendimento pelo SUS. Atualmente, o Instituto funciona dentro do Hospital Regional de São José, com 126 leitos. Com o novo prédio, a capacidade vai quase dobrar, passando para 245 leitos. Hoje, o Instituto é referência em atendimento de média e alta complexidade, especializado em cirurgias cardiovasculares, procedimentos de cardiologia intervencionista e endovasculares extracorpóreos, atendendo exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além de ampliar o número de atendimentos, essa nova unidade, que será construída no estacionamento superior do regional, vai liberar os leitos antigos para uso do hospital. A previsão é que nós façamos a publicação do edital para contratação da construtora no primeiro semestre. Os projetos já estão prontos, aprovados, enfim, e nós devemos fazer o edital e ter, se Deus quiser, o ganhador ainda no primeiro semestre desse ano. A economia catarinense foi a que mais cresceu em 2024 entre os estados brasileiros. É o que apontou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB. A alta aqui no estado foi de 5,7% no ano que passou e ficou bem acima da média nacional, que cresceu 3,8%. O desempenho positivo é puxado pelo setor industrial e também por bons resultados no comércio e nos serviços.
Depois de Santa Catarina, vieram os estados do Pará, com crescimento de 5,6%, Ceará, alta de 5,4%, melhor dizendo, e Amazonas, 4,9%. Um sistema de baixa pressão do litoral do estado favorece a entrada de umidade do mar, a chamada circulação marítima. Para esta quinta-feira, o dia vai ter previsão de sol entre nuvens em todas as regiões do estado, com chuva isolada pela manhã, especialmente no litoral e também em áreas próximas. A partir da tarde, a chuva vai para o estado inteiro e aí ocorrem pancadas e há risco de temporais localizados, especialmente para as regiões do meio-oeste, os Planaltos e também Vale do Itajaí e Litoral Norte. As temperaturas voltam a se elevar em Santa Catarina, com máximas entre 24 e 30 graus na maioria das regiões. Confira aqui comigo. Florianópolis, mínima de 22, máxima de 25 graus. Joinville, a temperatura pode chegar a 26. Em Blumenau, mínima de 20, máxima de 27. Em Mafra, mínima de 18, máxima de 24. Mudamos a tela para mais informações. Veja comigo que em Criciúma, a mínima prevista vai ser de 20 e a máxima de 26 graus. Em Lages, oscilação entre a mínima de 16 e a máxima de 22. Campos Novos, Meio-Oeste, variação entre 17 e 26. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A seguir, o esporte com o jogo atrasado entre Ercílio Luz e Criciúma pelo Campeonato Catarinense. E na Copa do Brasil, o Brusque estreia hoje na milionária competição nacional diante do Trem do Amapá. Os detalhes após o intervalo. Continue com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de educação e emprego. O Instituto Padre Wilson Gro, aqui na capital, está com inscrições abertas para o pré-vestibular e também para um programa de vagas de trabalho. Hoje, o Cauã comemora os 6 meses no primeiro emprego. Ele foi contratado por meio do programa Pode Crer, do Instituto Padre Wilson Gro. Fui pego de surpresa, né? Que foi do nada. Tipo, eles meio que me indicaram, aí a empresa foi lá, né, e chamou eu e mais umas 4 pessoas. Aí eu acabei gostando, entreguei meu currículo e falei tudo que eu sabia fazer e acabei sendo contratado. O programa é de graça e oferece oportunidades únicas para quem busca ingressar e crescer no mercado de trabalho. Outro curso com inscrições abertas é o preparatório de vestibular. Para aquele jovem, então, que está no 3º ano do ensino médio ou também que já terminou os seus estudos e gostaria de ingressar na universidade. No ano passado, o pré-vestibular do IVG teve 34 aprovações. A Eduarda, por exemplo, passou em 2 cursos. Eu escolhi jornalismo e ciências sociais. Jornalismo como primeira opção e ciências sociais como segunda opção. Eu acabei passando nas 2, mas ciências sociais foi mais um curso realmente, tipo, para ter um pezinho no chão, assim, sabe, caso nada dê certo. Mas no fim eu consegui passar nas 2 e eu escolhi jornalismo mesmo. O Nicolas é estudante do 2º ano do colegial. Ele já participou do Pode Crer e neste ano está inscrito de novo na nova edição. No Pode Crer a gente tem oficinas de segunda a quinta, cada dia da semana vai ser uma oficina diferente. Para esse ano eu tenho a perspectiva de me desenvolver cada vez mais, aprender cada vez mais, até talvez conseguir uma indicação para alguma empresa. Vem pro Pode Crer! E começou a competição de futebol mais democrática do país. A edição 2025 da milionária Copa do Brasil tem 3 representantes catarinenses. Um deles, o Brusque, estreia daqui a pouquinho em duelo contra o Trem, lá no Amapá. Para o duelo desta noite, o técnico do Brusque, Felipe Gouveia, não tem desfalques por lesão. O treinador deve levar a campo a mesma formação que goleou o Concórdia por 4-1 fora de casa pelo Campeonato Catarinense. Brusque e Trem se enfrentam hoje às 8h30 da noite no estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, em Macapá, no Amapá. A disputa é em jogo único, mas diferentemente dos anos anteriores, nos quais o time visitante se classificava com um empate, em 2025, se houver empate, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Quem passar garante R$1 milhão de premiação e vai enfrentar na segunda fase o vencedor de Olaria e ABC. Agora o Campeonato Catarinense. Hoje tem duelo atrasado da primeira rodada da competição entre Ercílio Luz e Criciúma. Os 2 times precisam da vitória por motivos diferentes.
No Ercílio Luz, o técnico Paulo Baier tem apenas um desfalque para a partida. O zagueiro Luizão, com uma lesão na parte posterior da coxa, está fora do jogo. O time do sul do estado precisa da vitória para chegar à última rodada ainda com chances de evitar o rebaixamento. Já no Criciúma, o goleiro Kaique, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição do técnico Zé Ricardo. O lateral direito Léo Alaba, em recuperação após desconforto na coxa, pode ser relacionado. O Tigre não vive uma boa fase no estadual. O time vem de 5 jogos sem vitória e vende um empate sem gols com o Marcílio Dias. Ercílio Luz e Criciúma se enfrentam hoje às 8h30 da noite no estádio Aníbal Costa, em Tubarão. Que tal embarcar em uma escuna imponente para desbravar um dos paraísos do litoral catarinense? Navegar pela Baía dos Golfinhos em Governador Celso Ramos é uma experiência inesquecível. A repórter Thaisa Kizel subiu a bordo e mostra tudo para você. O pequeno e histórico município de Governador Celso Ramos está entre Balneário Camboriú e Florianópolis. E foi nos últimos 10 anos que o turismo da cidade ganhou força. A prefeitura estima que, dos pouco mais de 16 mil habitantes, a população chegou a ficar 10 vezes maior entre dezembro e janeiro por conta dos turistas. E a bordo da Maresia Turismo Náutico, os visitantes embarcam em uma viagem que conecta o presente e o passado. A saída da Baía dos Golfinhos já começa com a expectativa de ser surpreendido por um grupo de golfinhos. Dentro da embarcação, muita animação. Extraordinário, extraordinário, é muito bom. A ação é boa. Muito legal, muito bom. Navegando por paisagens deslumbrantes, os turistas contemplam estruturas antigas que contam a história da região. A primeira parada é na ilha de Anhatomirim, que abriga uma das mais imponentes fortalezas do Brasil, com mais de 300 anos de história. A ilha é um dos principais pontos turísticos do Brasil. Aqui foi um dos primeiros locais do sul do país a ser ocupado por colonizadores europeus, mais precisamente pelos portugueses. Eles tinham interesse em defender Florianópolis de invasões de outros países, especificamente da Espanha. Se fez uma triangulação de fogos para poder se defender, dos espanhóis principalmente, certo? Então essa fortaleza foi a primeira, a segunda fortaleza foi a de São José, que está entre as praias de Praia do Forte e a Praia de Jurerê Internacional, e a terceira fortaleza, a fortaleza de Santo Antônio, na Ilha de Ratones. Depois do tour na ilha, hora de se refrescar. Um mergulho na Praia de Magalhães. Águas cristalinas, com temperatura média de 26 graus. De volta à terra firme, o passeio termina com uma deliciosa refeição no restaurante Golfinho. Nossa empresa aqui, ela traz muito o turista para o local, para movimentar a economia local, né? A gente está há 15 anos no mercado, fazendo o melhor possível para atender o turista e mostrar essa beleza natural para o turista que vem aqui. Muito bem, agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18, imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Florianópolis na tela para você, começo de noite, sem chuva nesse momento, tempo parcialmente nublado na cidade, 25 graus é a temperatura, movimento tranquilo nas pontes que fazem ligação entre ilha e continente. E é isso, ficamos por aqui, reveja o nosso conteúdo em TVBV Online, QR Code na tela para dar acesso ao portal para você. Fique agora com o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.